Olá, pessoal da Canon! Sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês hoje com Andréa D'Amato. D'Amato, olha, eu errei de novo, é a segunda vez que eu erro o nome. Bem. D'Amato. Podia ser estar no mato, podia ser outras coisas que eu só... Eu sofria muito bullying, inclusive. Você sofria bullying? Por causa do nome? Umas piadinhas do mato, né? E você nasceu no mato? Nasci na Lapa. Na cidade. Não sei se naquela época era mato, Mas nasceu aqui em São Paulo, nasci em São Lapa. Paulo, mas cresci num bairro chamado Vila Nova Cachoeirinha, que é perto do Horto, da Cantareira. Olha. Que é perto daqui. Estamos ali. É perto daqui até. Não? Mais ou menos. Zona Norte, né? Outro lado da ponte. Sim. O Vila Nova Cachoeirinha. Eu tô confundindo os bairros. Essa geografia acho que tá outra. E como é que foi crescer perto do mato? Dentro da cidade, claro. Na verdade, né? era cidade. Cachoeirinha é um bairro de periferia, né? Uhum. E aí, aquela coisa, assim, eu já tô completando meio século de vida, meu Deus! E a gente ainda brincava na rua, né? Aquela coisa de casa de vó, brincar na rua. Minha avó, tem uma curiosidade, minha avó morava perto do lado do cemitério. Uhum. E eu passei minha infância brincando dentro do cemitério, assim. Olha isso! Muito doido, mas era legal. E como é que é crianças brincando dentro do cemitério? Gente, como é que é a relação? Porque normalmente a relação é de... Ou de medo, ou de tristeza... Não, a diversão da minha avó era... Gente, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com não, mas... Tem a ver com vida, né? É. Morte tem a ver com vida. Mas a minha avó, não sei, não tinha isso, porque o cemitério é o cemitério da Cachoeirinha, que é um cemitério que não tem aquelas lápides. Uhum. É um cemitério muito gramado, assim, né? E tem uma descidona, assim, que era asfaltada. E lá a gente podia andar de carrinho de rolemã, sem ter carro passando e tal. E minha avó, sei lá, tipo, toda tarde era, vamos ver quem morreu hoje, vamos ver quem tá no velório. Era tipo um passeio. Era um passeio fúnebre, para dar uma olhada quem que era. Jamais eu imaginei que esse papo aqui fosse começar no cemitério. Olha isso. E aí ficava vendo, tipo, a decoração dali, ó, a decoração da semana passada tava melhor. Mas teve uma história também, tipo, porque a gente brincando ali, corre, uma vez um primo caiu dentro de um túmulo. uma cova, assim, tipo, não que ele caiu, né? Tipo, ter uma tropeçada. Sim. Ops, calma. Calma, ainda não vai, não. Não é sua hora, volta pra cá. Olha isso. Bem doido. Olha divertido. Você cresceu com a sua avó, então, aqui. Eu cresci, eu tive eu sempre morei com meu pai e com a minha mãe de criança, mas como era perto da casa da minha avó, pô, né, gente? Tava lá sempre. A avó até briga, mas dói menos. A briga É verdade. A briga da avó é mais legal. Legal. E quando você foi crescendo, o que veio primeiro? Professora ou fotografia? Bom, brincar de professora a gente brinca, né? Eu não me lembro de brincar de fotógrafa, mas eu brincava de professora, assim. Mas eu sempre gostei muito de estudar, eu acho. Eu acho não, tenho certeza, e ainda gosto. Estudar é algo que movimenta a minha vida, assim. E na verdade, eu tenho uma irmã mais velha, 10 anos, somos em 3. Uma irmã mais velha, 10 anos mais velha, eu e meu irmão, que é 1 ano mais velho. E minha irmã criou uma escolinha, assim, ela dava aula pra gente, sabe? Como se a gente fosse o aluno dela e tal. Sei lá, então, não sei, mas essa coisa de brincadeira de professora, mas a fotografia também veio com uma coisa de... Não, nada disso muito consciente, assim, mas, sei lá, como meio classe média, uma média ali da periferia, né? A gente tinha a câmera que era Olympus Pen, que, sei lá, né? Que era bem popular nessa época. E meu pai sempre gostou, meu pai era tipógrafo,
E ele falava, que é muito legal também, depois eu conto essa história, mas ele falava que se ele não tivesse, né, criado uma família, enfim, ter tido filhos, ele gostaria de ter sido caminhoneiro. Então ele sempre gostou muito de estrada, e ele tinha um Corcel laranja, aqueles Corcel bem antiguinhos, gente. Século passado. E é mesmo, né? E aí ele põe a gente no carro e ia fazer piquenique na estrada mesmo. Pegava uma estrada, parava, estendia em algum canto, estendia... E levava uma máquina que era uma Olympus Pen, e eu achava incrível, né? Porque ela dobrava, ela cortava no meio, né, o fotograma, e tinha o filme com 36, você fazia 72 fotos, eu achava isso incrível. Uau! Mal sabendo que a definição ia lá pro nada, né? Mas essa máquina era muito disputada entre eu e meu irmão, óbvio. E meu irmão sempre ganhava, porque eu sempre tirava as fotos tremidas, sempre tirava as fotos, né, uau, para lá. Mas eu acho que começou um pouco aí. Mas o seu irmão virou o quê? Meu irmão, ele... De profissão? Vixe, já foi tanta coisa, uau. Não, mas hoje em dia... Hoje em dia ele tem um camping em Minas, olha, numa tá cidade quem chamada ganhou na Canudos. fotografia agora, não é mesmo? Não, Quem que tá tirando fotografia agora? Eu acho que foi até de rincha. Outro dia tá até a capa, a home do meu site. Sim. Tem uma foto que eu fiz com essa Olympus Pen, quando eu tinha 12 anos. E tinha uma época, talvez vocês não tenham vivido essa época, mas que tinha, quando você mandava revelar, vinham uns balõezinhos, assim, para você escrever uma historinha e tal. E tá colado, é uma foto que, tipo, não tem nada, quer dizer, não tem nada do que eu queria ter pego. Tem uma rua, assim, meio tremida, uma paisagem que você não entende direito. Você sabe que é uma cidade ali pequenininha, mas você não sabe o que é. E no balãozinho tá escrito, Fê, se não treme, ideia. E aí, atrás da foto, eu conto assim, eu queria tirar a foto do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, do Valmir, que é meu irmão, que estavam na frente da igreja, mas na hora eu tremi um pouquinho e saiu fora. Você teria coragem de me contratar como fotógrafa? E é muito doido, assim, porque isso eu fiz quando eu tinha 12 anos, e aí um dia, remexendo ali álbum, caixa de sapato, eu encontrei isso e falei, uau! E eu, né, quando reencontrei, já fotógrafa. Olha e aí é legal, assim, porque já tinha uma coisa ali, eu acho, de contar a história, né? Sim. Contexto e imagem, porque aquela fotografia podia ter ido pro lixo. Sim. Mas ela ficou lá, guardada como historinha. Olha isso. E o que é tipografia que seu pai fazia? Então, tipografia é impressão gráfica, né? Mas o tipo que ali atrás, ele montava mesmo, assim, tinha lá as caixas, era lindo. Boa parte da minha infância foi entre os papéis, entre os tipos, mas então tinha umas caixas com vários tipos, né, com as letrinhas, a pecetária inteira e o número, com várias fontes, né, só que era uma fileirinha de caixas, e ele ia montando letrinha por letrinha e fazia cartão de visita, nota fiscal. Depois mais para frente, meu irmão trabalhou muito tempo com ele também, assumiu, daí depois mais para frente teve uma pequena offset, assim, aí já fazia umas coisas, mas eu nasci no meio disso, assim, então a comunicação, sei lá, né? Sim. E aí eu acho que essas coisas se juntam, né? Tanto, sei lá, o dar aula também é se comunicar, quer dizer, a vida é se comunicar, né? Mas enfim, o dar aula envolve a comunicação, a fotografia. Minha irmã era professora depois que ela deu aula pra gente. Que depois que a gente foi cobaia, ela foi muito tempo professora também de literatura. Ela estagiou com vocês. E aí isso, minha infância, uma outra boa parte ali do cemitério. Ela não se resumiu ao cemitério, mas era ali em casa, assim, porque tinha aquelas pilhas de papel, né, que são o formato 66 por 96. E
e ficava empilhado, e do lado tinha os sacos que tinham os refiles. E a gente subia lá em cima e pulava nos refiles, assim, então era meio essa... Sim. E tem uma história legal também, que meu pai acabou sendo tipógrafo, porque quando ele era criança, ele trabalhava como entregador de jornal. E aí ele né, segundo ele, que já não está mais aqui, ele ficava curioso, como será que isso é feito, como será que isso é feito, e acabou se tornando tipógrafo. A tipografia é uma técnica de fazer fontes, né? Porque a gente traduziu como fontes, né? Mas se você pega no inglês também é types, de tipo, que são as letras, o estilo da fonte e tudo mais. E aí também é uma técnica de impressão, que aí você coloca as letras e vai imprimindo no papel, onde quer que seja. Inclusive hoje é bem considerado arte quem faz tipografia, né? Sim. Mas tem, né? Tem algumas editoras independentes. Que ainda faz, que ainda faz. O nosso parceiro, o Senai, do Bresser, quando você vai lá, porque ele acho que é o maior da América Latina de impressão. Olha aí. E eles têm uma sala de tipografia. Sim. Então, você vai lá, você vê cada fonte, aí tem que colocar, fazer. É muito legal, muito interessante. É muito incrível. E é totalmente artesanal, né? Quer dizer, meu pai tinha uma máquina, porque criava lá. Sim. E aí tinha uma máquina que, tipo, era uma máquina de carimbo, né? Porque punha lá a chapa, né? Porque dos tipinhos você cria a chapa, tudo montadinho lá, encaixa ali. Aí a primeira era manual, que era uma... Como que chamava? Hildeberg, acho que era a marca. Sim, que era uma marca super famosa. Não sei se ainda é. E aí punha o papel, daí a máquina vinha, fazia puff, aí tirava o papel. Aí depois a outra já tinha uma mãozinha automática que fazia assim. Sim, que já colocava o papel, vinha assim. Se eu não me engano, é Hindenburg. Se eu não me engano, é essa. Não sei, mas inclusive, fica do lado do nosso showroom lá da Canon, ela é bem grande, É engraçado, porque você começou a ver imagens através de letras. Sim, Não é? E para mim, eu acho que isso... Para mim, imagem e palavra sempre teve muito próximo, assim, né? Sempre elas são linguagens diferentes, mas que caminham juntas, assim. E eu sempre pensei a imagem, talvez não conscientemente, mas o jornalismo também trouxe isso, trabalhar para a revista trouxe isso. Eu gosto de escrever, assim, eu escrevo também, hoje num processo menos dolorido. Porque antes eu sofria para escrever, hoje eu escrevo com mais tranquilidade. Mas sim, eu acho que... E é muito legal você falar isso, talvez eu misture todos os assuntos, porque eu sou dessas. Mas aí a gente vai desmembrando. Porque tem um livro do A Queda do Céu, já ouviu falar? Do Davi Kopenawa, né? Quer dizer, o Bruce Alpert, que é um antropólogo, com Davi Kopenawa, e ele fala que a escrita, né, para os Yanomamis, a escrita é uma pele de imagem, né? A nossa escrita, porque a imagem... E aí tem uma coisa que eu tenho me interessado cada vez mais, assim, e que faz parte da minha pesquisa atual, que é uma outra compreensão de imagem, porque, assim, a fotografia, ela tem... ela é um instrumento de poder, sempre foi. E é um instrumento de poder que foi usado muito numa lógica da colonização. E a imagem, a gente tem essa imagem com esse mundo de representação. Só que tem outros mundos que têm um outro conceito de imagem, que não é uma representação. O Davi Kopenawa explica que é esse conceito do duplo, né? Que a imagem, e por isso muitos não gostavam de ser fotografado, capturar a alma, assim, mas porque é um outro entendimento de imagem. E aí, como que a máquina fotográfica funciona
na mão dessas pessoas que têm uma outra compreensão de imagem, assim. Sim, porque, querendo ou não, o fotógrafo, o desenhista, o quadrinista, o pintor, ele está fazendo uma representação da realidade dentro do olhar dele sobre a realidade. Então, continua seu pensamento. Eu me empolgo. Ele está ali representando o que ele acha que, até se ele quiser representar o sentimento da pessoa, é o jeito que ele enxerga o sentimento da pessoa. E você falou que as pessoas tinham medo antigamente, porque isso é muito invasivo. Você está invadindo um sentimento da pessoa para representá-la, e nem sempre como ele enxerga é como a pessoa sente aquilo que ele está enxergando. Então, realmente, é um processo. Você tem muito poder na mão para contar a história. Você está contando a história com a sua ótica. Não porque, assim, pode ser que 100% a ótica, que é muito raro, mas 100% seja compatível com a realidade, ou pode ser 2%, 1%, 0,5% da realidade. Não, e também que realidade é essa, né? Porque, nossa, quando você estava falando, veio várias coisas na cabeça, assim. Porque é isso, a lógica, como a gente conhece, né, e como a gente aprendeu a fotografia, é muito nessa chave, né? Mas agora, mais preocupada com que história eu vou contar, que história eu estou contando, como eu estou contando essa história, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, porque, inclusive, quando a gente acessa esses outros mundos e essas outras possibilidades de imagem, você lida com um mundo que não é visível, que para a gente não tem o menor sentido, mas que para o Davi Kopenawa, a imagem é um japeri, e o japeri é seu duplo, que é um ente que está aqui convivendo com a gente, ele não faz parte, é um mundo não acessível. E, para mim, a melhor, a pessoa que mais chegou perto disso, assim, a fotógrafa que, para mim, Cláudia Andujar, ela é para mim, ela é além do além do além do além, assim, porque ela acessa mundos e conta histórias que não são visíveis. Sim. Não são visíveis aos nossos olhos, né? E é uma maneira de fazer fotografia que eu acho, assim, porque mesmo a fotografia de viagem que eu pratico, eu vivo disso, ela traz muito desse olhar, que é esse olhar que é o meu olhar, tanto o meu olhar sobre o mundo. Mas, peraí, meu olhar, ele não é sozinho. Tem uma pessoa que está sendo retratada. Uma das histórias que veio quando você estava falando, eu estava na Tanzânia, fazendo uma matéria para uma revista de turismo, e era uma matéria dessas de hotelzão, safari, né? Então, a gente chegava... e o que me levou a viajar, né? O que me leva a viajar, na verdade, é o contato. Claro, eu gosto de natureza, gosto de cachoeira, amo tomar banho de cachoeira, gosto de trilha, gosto de bicho, gosto de tudo, mas o contato com as pessoas, gente, isso para mim é fundamental na minha vida. E aí, quando a gente chegou na Tanzânia, enfim, aí entra dentro de uma van, né, ar-condicionado, vidro fechado, e você vai viajando, vai passando pelo país, vem daquele colorido, das feiras, uma saia andando pelo meio da estrada, sei lá, e você indo. Daí você chega no hotel, maravilhoso, né, na beira do Ngorongoro, desce, tá com um cara com 5 leões, mas e o outro mundo, sabe? E aí eu conversando com a repórter, assim, daí a gente conseguiu dar uma desviada ali, achar uma brecha no roteiro e foi para uma tribo Maasai. Claro, uma tribo Maasai porque a gente também tem que faz parte também desse olhar exotizado, como se são os primitivos que não têm acesso, e a gente sabe que é uma grande mentira, né? A gente vive num mundo, e a gente foi nessa tribo, que é uma tribo, sim, Maasai, vivem lá nas casinhas que eles constroem lá com o cocô da vaca e mais
mas que tem um contato com o mundo e que vive do turismo. Então, é uma tribo que tem sempre contato sempre com outras culturas. E que aprendeu ali a sobreviver com o turismo. E que é bom essa troca, mas tem que saber... É a medida que isso é feito, sabe? Mas aí a história... enfim, a gente chegou lá, daí eles já, né, para receber turismo, já fazem suas danças, apresentam. E aí veio uma mulher... E eu tenho um jeito de fotografar que eu não chego disparando, assim, a máquina vai me aproximando, assim, ela é para me aproximar das pessoas, né? E aí eu fui me aproximando de uma mulher, tal, e aí né, tem uns códigos, um olhar, um sorriso que você já sente se tem uma correspondência ali do outro lado. E aí eu dei um clique e fiz um retrato dessa mulher, e ela muito gentilmente se aproximou de mim, assim... tirou a minha máquina da minha mão e fez um clique meu. Gente, para mim isso foi uma aula de fotografia, sabe? Porque é isso. A gente esquece que ali, o outro lado ele também faz parte da foto, ele também faz parte dessa construção. Então, essa coisa, o meu olhar único, inspiradora, tudo bem, tem a busca do estilo, tem a busca da luz, mas tem um outro lado que a gente precisa começar a considerar que esse lado também faz parte dessa imagem, assim, não sou eu, né? Então, qual é essa realidade? Qual é esse... Enfim. Que legal. Ficou boa a fotografia dela? Eu adoro. É das que eu tirava quando era criança, sabe? Essas que você... Me identifiquei super, falei, olha, eu já fiz assim. Interessante. Vamos voltar lá para o começo. Quando eu falei, você foi professora primeiro ou fotógrafa primeiro? Quando você foi decidir faculdade, essas coisas, você fez o quê? Eu fiz... Minha primeira faculdade foi de produção editorial. Que eu nem sei se existe ainda esse curso. Influenciada por? Influenciada por? Eu acho que por ter nascido numa gráfica, né? Sim. Porque, assim, era produção editorial e aí tinha o impresso e não impresso. Claro, a gente fazia tudo. É comunicação, né? Sim. E aí divide para produção editorial. Mas eu não sei, eu não lembro se foi uma escolha produção editorial. Eu sabia que era comunicação. E aí, onde eu passei... Tinha comunicação e eu podia escolher lá produção editorial, relações públicas, que não era, e alguma outra coisa. Sim. E eu fui para produção editorial. Terminou? Terminei. História doida também, tudo tem uma história. Eu terminei, só que minha personalidade rebelde... Eu fiz estágio, sim, mas eu não entreguei o relatório de estágio. E aí, tudo bem, para quê? Que eu vou precisar de um papel, um diploma, já fiz, imagina, sei lá. Só que depois de um tempo, eu precisei do diploma, eu não tinha diploma, e eu tive que prestar um novo vestibular só para poder entregar o relatório de estágio. Só que, como eu tinha passado muito tempo, eu tive que refazer várias disciplinas. Aí eu fiz mais 2 anos, já que eu tinha que fazer um monte de disciplina, eu fiz mais 2 anos e fiz jornalismo também. Fez jornalismo. Jornalismo você realmente queria? Eu já trabalhava com revista, né? Sim. Gente... Cada hora eu quero uma coisa, pela verdade. Então, o que eu realmente queria vai mudando conforme o tempo, assim. Mas o que eu realmente... naquele momento. Eu realmente quero, eu sempre tá muito ligado à arte, à comunicação, isso, e imagem. E como você chegou na antropologia? Eu até achei que você tinha estudado ciências sociais, alguma coisa. Então, as viagens me levaram para fotografia, foi isso. Depois vou contar também. A viagem me levou para a fotografia e a fotografia me levou para a antropologia. Na verdade, eu fazia já depois, assim. As viagens
você levava... Porque as viagens te levou a fotografia, mas o que te levou às viagens? Então, meu pai, né? Essas coisas de sair pela estrada e tal... E aí, coisa de adolescente, viaja, vai acampar, turma de adolescente vai acampar, tal. Quando eu fiz 16 anos, o presente de aniversário que eu ganhei foi uma autorização para poder viajar sozinha. Tipo, pegar o ônibus, porque senão toda vez meu pai tinha que ir no juizado de menor e assinar. Ele falou, chega, só vai. Porque aí era uma autorização de 2 anos. E quando eu fiz 18 anos, e aí viajava de carona, viajava, botava a mochila, vamos. Qualquer feriado, né? Também perrengue total, que a gente adora. Mas quando eu fiz 18 anos, o sonho do meu pai sempre foi ir para o Pantanal. Ele aproveitou o meu aniversário para realizar o sonho dele, né? Mas tudo bem. Que ele me incluiu no sonho. E aí, a gente foi para o Pantanal, foi minha primeira viagem de avião, e meu irmão tinha acabado de ter um filho. Meu irmão foi pai super cedo. Quer dizer, ele foi pai com 16, então o filho já estava ali, mas ele tinha ali uma criança a ser cuidada. E foi a primeira vez que a máquina foi minha. Lá fui eu com a minha Olympus Pen, só que tinha um problema, porque eu não sabia, né? Meu irmão dominava, eu não sabia nem direito colocar o filme na máquina, de ficar treinando. E quando eu fui para o Pantanal, eu nem sabia que uma máquina podia trocar de objetivo, assim. Não fazia parte da minha realidade. Quando cheguei lá, tinha um rapaz, que eu já não lembro o nome, mas que ele tinha fotografia como hobby, só que esses caras têm hobby, uau, sabe? Ele tinha mais do que eu como profissional de equipamento, assim, hoje, né? E aí, tipo, eu fazia o tuiuiu, ficava uma bolinha e o dele, uau! E aí eu voltei enlouquecida, e fui fazer um curso de fotografia. Sim. Aí eu fiz o curso de fotografia, aí eu estava também no primeiro ano da faculdade de produção editorial, tinha uma colega que trabalhava no estúdio de moda, eu enchi o saco dela. Ela falou ela encheu o saco do fotógrafo. Falou, tá bom, manda essa menina vir aqui. Aí, meu primeiro trabalho, né, foi nesse estúdio, pintava, fonte infinito, aquela coisa toda, mas eu curtia. Famoso assistente. E nessa mesma época, então, aí... A gente doido como as coisas se ligam, né? Porque aí, nessa mesma época, o meu chefe, né, que era o fotógrafo do estúdio, ele tinha começado a dar aula numa faculdade de artes. E ele precisava de alguém para trabalhar no laboratório. Aí ele me botou para fazer num estágio num laboratório, que é o laboratório que o estúdio usava, né? E eu fiz na parte de PB e fui trabalhar, porque até então esses 2 eram estágio. E aí eu fui trabalhar com carteira assinada numa faculdade, assim. Eu não dava aula, mas eu era assistente do professor. Praticamente eu dava aula. O famoso cargo e carteira assinada são coisas diferentes. Eu não dava a parte teórica, mas toda a parte prática ficava comigo, assim. Era eu que fazia. Esse é o método que vocês fizeram aqui. Para montar iluminação, e também no laboratório, que eu amava também a parte do laboratório, porque tinha, né, laboratório e tal. Sim. E foi meu primeiro emprego. Quando você começou ali no estágio, você tinha quanto tempo fazendo fotografia já? Já no estúdio? Porque você começou a fazer o estágio lá no estúdio e depois foi para a faculdade, né? Quando você chegou na faculdade... Tudo junto. Foi tudo na mesma época. Que legal. E aí... Porque do estágio eu já fui, mas era meu chefe, então... Sim. Tipo... Sim, não, é para saber, assim, você foi também fazendo e aprendendo junto. Sempre. A vida é isso. Fazendo e aprendendo. Até hoje. Sim. Mas uma coisa que eu gosto muito de dar aula é isso, assim. No fundo, a gente ensina aquilo tudo que a gente mais precisa aprender, né? Sim. E a gente aprende muito, não só o que você precisa, mas você também você aprende muito, assim, ensinando, assim.
Acho uma diversão. E aí, voltando à pergunta da Lu, com essas viagens, você se interessou como você já se interessava, por histórias humanas, né? Saber como é que chega nesse tipo de comportamento, nesse tipo de pensamento. E aí você começou a estudar isso? Não, teve um longo caminho, assim, porque trabalhei muito tempo nessa faculdade, assim, acho que, sei lá, uns 5 anos. Trabalhei 2 vezes, na verdade, saí e depois voltei. Mas a primeira etapa foi uns 5 anos e estava ao mesmo tempo fazendo a faculdade. E aí eu fui... Meu sonho tinha, na época, sei lá, talvez um monte de gente já tenha, mais da antiga já tenha comentado aqui da revista Caminhos da Terra, que, tipo, era o sonho de muita gente, né, que trabalhava com imagem e tal. E eu fui fazer o curso Abril de jornalismo. Passei lá, e muito doido, de novo, porque quando eu passei, eu tentei 2 vezes, o primeiro ano não passei, o segundo ano passei, e aí quando eu cheguei na entrevista, porque você tinha que mandar 3 fotos e um texto. Eu falei, caceta, que foto que eu vou mandar, né? Mas, enfim, peguei lá 3 fotos, mandei. E quando eu levei para a entrevista, alguém me deu a dica, leva o seu portfólio também. Bom, nem tinha portfólio, mas, enfim, peguei a pasta emprestada de um amigo, coloquei minhas fotos, mandei ampliar umas fotos, coloquei lá, peguei um portfólio e levei. E aí, quando eu cheguei na entrevista, ele falou assim, eram 3 pessoas, aí ele falou assim, sabe que, nossa, o seu portfólio é muito bom, muito melhor do que esse material que você mandou. Inclusive, a gente te escolheu pelo texto e não pela outra. O texto chamou mais atenção do que pelas fotos. Não, mas eu fiz, eu fui escolhida como fotógrafa, né? Porque tinham as 3 áreas. O curso abriu, ou você ia para o texto, ou para o design, ou para a fotografia. Eu fui na fotografia, mas o que chamou a atenção foi o texto. Porque também tem essa coisa de que nem todo fotógrafo, aliás, muitos fotógrafos, são péssimos para descrever as próprias fotografias. Então, talvez eles tenham achado interessante que você era boa de texto. Né? E talvez juntasse as 2 coisas muito bem. Eu acho que é sempre rico, assim. As 2 coisas falam, né? São 2 formas de contar a história. O que sua mãe fazia? Minha mãe é costureira. Sua mãe é costureira. Olha isso. Então, no final... E dava aula também de costura. Dava aula, olha isso. Então, no final das contas, você estava sempre... com imagens dentro de casa, né? Hoje eu acho que a gente está com imagens no mundo, né? Mas, não, eu estou falando assim, o consumo de imagem, porque o seu pai mexia com imagem, no final das imagem contas. Escrita. Imagem escrita. Mas é que o tipógrafo ainda tem a questão de ele ver a fonte, saber o espaçamento, saber... Tem um desenho ali. Isso, tem um desenho, mesmo que... é um desenho que talvez não seja muito claro para as pessoas, mas assim, você escolher quanto vai ter de espaço entre uma linha e outra, quanto vai ter de espaço de uma palavra e outra, uma letra e outra, que para quem é designer hoje em dia e faz esse tipo de coisa, pensa, porque um espaçamento mais aqui, meio milímetro ali, meio centímetro, faz toda a diferença na hora da leitura ou na hora do impacto que aquela imagem tem que fazer. Gente, muito doido. Eu não sei se eu tinha essa consciência. Mas às vezes a gente não tem. De o quanto eu convivi com imagem quando criança. Assim, costura sabe? também, porque... Sim, minha mãe fazia os moldes, cortava ali tudo bonitinho e eu acompanhava. E no final das contas, tem sempre um produto final para você ver como é que a costura ficou. Muito lindo, gente. Adorei isso. Obrigada pela... Mas sabe que eu tenho... mexendo ali nas mesmas caixas de sapatos, né? Depois que meu pai morreu, eu achei... Eu sozinha, minha irmã, meus sobrinhos, a gente achou várias cartinhas de amor que meu pai tinha escrito para minha mãe antes deles casarem. E as cartinhas... é muito incrível, porque é tudo desenhadinho, pintadinho, com
a letra horrível, mas feita à mão. Eu tenho um toque. Mas tudo muito desenhadinho, assim, muito... Ele já pensando, né? Que o espaçamento tem que ser um dedinho só. Só que daí eu até perguntei pra minha mãe, mas só tem carta de quando vocês eram solteiros, depois casou, não tem mais. Puta sacanagem. Bem-vinda à realidade, né? Como assim? E a poesia era boa, pelo menos? Brega. Mas esse é o amor é isso. O Né? amor é brega, não é? Tem a Maria Bethânia citando... O amor é brega, é isso aí. As palavras de amor são... Todas as palavras de amor são ridículas. O que seriam das palavras de amor se não fossem ridículas? Não é? Gente, veja o nome do... Da música, né? Não, do escritor, porque ela sim, ela cita Enfim. Você fez o curso de Abril de fotografia. Fiz. Legal. Enquanto isso, você estava trabalhando como... Na faculdade, já com fotografia também. Sim, mas isso, né? No laboratório, e estúdio, essa coisa toda, assim. Entendeu? Mas eu trabalho... Mas você não parece ser uma pessoa de estúdio. Não sou. Você não parece sou. ser uma pessoa do lado de fora. Sou do lado de fora. E aí quando eu fiz o curso Abril, eu comecei a freelancer. Eu fiquei na Veja. Uhum. Mas como era o curso Abril? Eu tenho curiosidade de saber, assim, como era a estrutura do curso? Porque foi um curso muito importante, né? Sim, a Folha tinha, o Estadão tinha, todas as empresas de comunicação tinham ali seu curso de trainees, né? Que, na verdade, é uma grande lavagem cerebral. É tipo, o jeito Abril de fazer jornalismo, o jeito... Mas é incrível, assim. E Abril, queira ou não, com todos os seus prós e contras, foi uma grande escola, é uma grande... Quer dizer, não, né? Porque já não é mais. Mas foi uma grande escola e era um jornalismo... Com tudo, né? Era um jornalismo que é jornalismo, entendeu? Assim, ia atrás da informação, da seriedade das fontes, né, do tratamento com as fontes. Abril tinha uma coisa que até depois, no final, acabou complicando para ela, porque não aceitava convite de jeito nenhum. Assim, todas as viagens, né, tinham matérias, revistas que não precisavam viajar, mas, sei lá, viagem turismo. Todas as viagens eram pagas, tudo era pago. Um copo de água era pago. Não se aceitava em nome de uma tal imparcialidade que a gente sabe que não existe no jornalismo, não existe na vida, né? Porque senão a gente não... Mas foi uma grande escola. E aí o curso Abril, era isso, você passava por um processo de seleção que tinha algumas etapas. Se você era selecionado, você ia... Tipo, você fica internado um mês dentro da Abril, assim, você chega de manhã e sai à noite, e aí tem várias palestras, que são palestras coletivas, assim, trazendo muita gente legal, assim, envolvendo os 3 temas, áreas de texto, design e foto, e ao mesmo tempo tinha uma coisa prática, e se formava uma equipe, e cada equipe era direcionada para uma revista ali dentro. E aí eu fui para a Veja, você não escolhe, você é mandado. Eu fui para a Veja, e aí você acompanha o dia a dia da equipe. Então, eu saí com os fotógrafos, eu saí muito com o Egberto, que foi também muito incrível, assim, era uma pessoa incrível. E você eles tinham uma revista que era uma revista interna, que era produzida por quem estava fazendo o curso Abril, que se chamava Plug. E a Plug, dentro dela, tinha uma edição, uma revista grande que tinha páginas de várias revistas. Então, tinha lá Cláudia. Aí, a equipe do curso Abril, que estava na Cláudia, fez lá a edição da Cláudia, mas ali com a orientação da galera da revista, né?
E aí a gente produziu lá nossa Vejinha. Nossa Vejinha não, nossa Veja. Vejinha só porque não, essa Vejinha é outra. Nossa Veja. Mas era muito intenso, assim, muito legal. E, assim, o mais legal é porque aí você tem um acesso livre dentro do prédio. E as pessoas sabem que você está ali dentro e elas esperam que você ali. Elas estão abertas para te receber. Então, você vai ali nas redações. E aí eu fui, né, no Caminhos da Terra, na Viagem Turismo. E aí o Valdemir Cunha era o editor da época. Quer dizer, da época. Era o editor de todas as épocas da revista. E me recebeu, enfim. E aí foi. Começamos. Ele já veio aqui, inclusive. Sim, eu escutei. E minha primeira matéria publicada foi na Terra. Uhum. Que legal. Não é só o fio ali que eu tenho esse problema, gente. Não tem problema não. Então, você foi aprendendo ali na Veja como ser uma fotojornalista, uma jornalista, porque, como você falou, lá era bem intenso, aconteciam muitas coisas, e aí você foi aprendendo ali como capturar a vida para o jornalismo. Assim, foi um período curto, Sim. Né? É um mês, o curso abriu, mas é um mês... Ah, jura? Um mês? Um mês. Mas um mês de porrada. Um mês de 5 anos. Isso. O tempo é relativo. Mas sim, eu aprendi muito lá. Mas depois é fazendo, gente, não tem outra maneira. É fazendo. Mas assim, o que me formou na fotografia não é só isso. Assim, eu sempre estudei muito, mas eu sempre gostei muito de arte, assim, exposição, muita referência visual. E quando você percebeu que você gostava de arte? Quando eu nasci. Não sei. Eu não tenho Quando você viu alguma fotografia, algum quadro, alguma exposição que você ficou encantada? Eu não sei se eu tenho essa memória de um momento que isso... Eu tenho várias memórias, assim. Conte. Mas eu acho que a influência da minha irmã é muito grande. Tá. Para isso. Por que ela é muito grande? O que ela trazia para você? Ela te levava para ver coisas. Mas sei lá, tipo, de criança, aí no museu, nem sei, talvez tenha, acho que tem catavento. Tem. Né? Aquilo, gente, tudo bem, é uma diversão, mas são imagens que estão ali, né? Tudo. Então, eu acho que isso já estava ali, assim. E de construir, mesmo de brincar, assim. Minha irmã, quando a gente era aluninho, cobaia, brincar de massinha e construir ali um bichinho, construir coisas com a massinha. Acho que tudo isso já estava... Aquilo já te encantava? Já, muito. Até hoje. Me dá uma massinha aí, o desastre que eu faço. Não, a pergunta é feita porque, assim, muitas pessoas foram pro museu, o catavento, e muitas não se encantaram. Ou muitos acharam incrível, ou, sabe? E o catavento, ele tinha outras coisas, né? Porque tem a coisa, né, que para mim pega forte pela imagem, mas ele tem a coisa da ciência, sim, ó, né? então, que vai para um lado da física. Você poderia ter, o bichinho da física poderia ter em você, mas não. Tem, porque fotografia tem física, tem química, tem tudo isso aí. Sim, mas as construções de imagem eram... eu não sei identificar, assim, um momento, mas eu sei que sempre foi muito forte, assim, isso sempre... Mas talvez, assim, por ter isso essas coisas que a gente não tem, né? Mas da comunicação que fez do meu pai, da minha mãe ali, né? Era com desenho, era linha, era desenho, né? Desenhar o molde, pegar a tesoura e cortar ali, ver. Isso também é uma arte. Até a forma que trança, a costura. Ela bordava, minha mãe bordava. Minha avó minha avó portuguesa foi bordadeira, assim, né? Era o jeito que ela ganhava vida, assim. Minha mãe de criança
bordado. Eu tenho uns bordadinhos muito fofos, assim. E não aprendi nada disso. E aí, com a sua fome de viajar desde criança, você começou a registrar todas essas suas viagens. Sim. Calma, não tô lembrando. Mas sim, aí eu fui fazer o curso da Pan-Americana, tipo, e aí tive minha primeira máquina. Sim. Comecei a carregar minha primeira máquina e me entendendo com aquilo. E é isso. Porque a vontade de viajar é uma cultura do seu pai, né? Ele que passou para frente essa... Olha, é legal viajar, é legal vai indo. Mãe, eu também não posso estar só o crédito do meu pai, não. Que meu pai adora, mas quem ali fez todo o planejamento e fez a coisa acontecer é minha mãe. Que fica ali no... Tipo a Luísa, que tá ali, ó, só no cantinho, mas ela tá lá. Ela tá lá, isso é verdade. Então, tudo isso vem já da família. E do registro, você foi registrando, fez curso de fotografia e tudo mais, mas você foi tomando gosto em registrar não só paisagens e tudo mais, mas as pessoas que vivem nos lugares. Sim, gente. Legal. Gente, é para brilhar. Sim. Mas tem uma coisa também, minha primeira e única exposição até agora, individual, foi na Pinacoteca, também há muito tempo atrás, na época que Emanuel Araújo era vivo, diretor da Pinacoteca, e Diógenes de Moura cuidava ali da área de fotografia. E tinha no bar da Pinacoteca um espaço que era para jovens, que um dia eu fui. Ainda jovens fotógrafos, assim, jovens, enfim. E aí a minha primeira exposição foi lá, porque eu não te falei ainda de uma outra referência importante na minha vida, que se chamava Serral Benedito, porque quando eu comecei a fotografar, e aí também, sei lá, né, você tem suas referências. Eu fiz cursos com o Walter Firmo, aí Walter Firmo me introduziu para o universo da cultura popular, e aí eu fotografei durante 10 anos cultura popular, assim, fui para Maracatu, fui para Congada, fui para não sei o quê, e essa primeira exposição chamava Serral Benedito. Ai, gente, é que a história sempre tem uma história por trás da história, outra história por trás da história, e aí você chega lá no... Não tem problema. Mas, enfim, quando eu fui... Mas elas vão se ligando. Se ficar confuso, você vai me falando, pelo amor de Deus. Quando eu tive que voltar para o jornalismo, aí eu tive que fazer um TCC de novo. Porque, né? E aí, como eu estava nessa onda das festas, tem um lugar no interior de São Paulo que chama Olímpia, que tem lá um festival que eles chamam de folclore, né? Mas que eu nem concordo com esse termo, mas enfim. Mas se encontravam grupos do Brasil inteiro, se encontravam lá, de Folha de Reis, de Congada, de Maracatu, de Frevo, do que você pensar, assim, de Boi, do Maranhão. A cultura se encontrava ali. E aí, como eu estava dentro desse tema, e como eu não ia dar conta de fazer o Brasil inteiro para um TCC, foi o meu próprio orientador da época, falou assim, então por que você não foca nesse festival? Vai, faz. E aí eu fiz um livro de um fotolivro pequenininho desse festival. E aí um dia estou lá, eu no festival, fotografando, e aí eu bato assim com alguém, aí quando eu vou pedir desculpa para a pessoa é a Lúcia Ribeiro, que trabalhava na Vejinha e que eu conhecia por causa do curso Abril. Sim. E ela, nossa, o que você está fazendo aqui? Eu falei, nossa, o que você está fazendo aqui? Ela, eu nasci aqui, meu tio que organiza isso aqui. Eu falei, nossa, daí eu mostrei as fotos para ela, falou, aí ela entrou mentira! Calma, misturei tudo. Porque aí, quando eu fiz
eu fiz lá o trabalho todo. Sim. No ano seguinte, eu entrei em contato com a coordenação do festival e eles organizaram uma exposição até mesmo para as pessoas que eu retratei, né? Eu levei muitas fotos de volta para eles, mas para eles se verem ali, e eles montaram no recinto uma exposição. E aí que eu encontrei com a Lúcia, bati, ela, o que você está fazendo aqui? E eu falei assim, nossa, aquela exposição que está lá é minha, tal. Nossa, foi meu tio que organizou. E aí a Lúcia trabalhava na Vejinha. E ela achou incrível, ela falou assim, por que você não expõe isso na Pinacoteca? Eu falei, Lúcia, tá doida? Como assim? Como que eu vou expor isso na Pinacoteca? Ela falou assim, uma vez eu entrevistei o Diógenes Moura, eu te passo o contato dele. Aí eu escrevi, falei, quem te passou o meu contato foi a Lúcia e tal. Aí eu fui lá, o Diógenes foi super receptivo, assim, né? Eu já levei as fotos, porque aí não era só fotos, como eu já estava trabalhando com isso há algum tempo, eu tinha fotos geral, assim. Sim. E junto, eu vou entrar numa história que não tinha entrado ainda, da história atrás da história. Junto com o material, eu levei uma foto da minha avó, porque a minha avó, ela... Bom, ela era católica, mas era de todas as religiões, mas ela era devota de São João. E ela fazia uma fogueira de São João, bandeirinha, novena, que a gente achava o saco, eu carregava o santo com meus primos, todo mundo brigava para carregar o santo, que era, né, acabou a novena, vai começar a festa. E aí eu levei, eu tinha retratos da minha avó ali nessa festa, enfim, com o santo lá, com a imagem do santo. E eu levei pro Diógenes só para contar a história. Eu falei assim, minha avó, né, foi ela que meio que... E aí o Diógenes pegou e falou assim, não, sua avó vai entrar na exposição. E ampliou minha avó 50 por 60 no meio daqueles festeiros todos e fez um texto lindo, assim, falando, né, da presença da minha avó, Sim. na minha vida e tal. E aí minha avó foi na exposição. E aí era muito engraçado, porque na abertura ela já estava bem velhinha. E aí, óbvio, né, as pessoas estavam lá olhando ela, ia falar com ela, e ela convidava todo mundo para ir na festa junina dela. Vai lá na minha casa, na festa junina. Imagina, na festa junina tem 100 pessoas na casa dela. Tudo desconhecido que apareceu. Não, mas ela brigava todo mundo. Que legal, deve ter sido um orgulho para ela, né? Foi. Para mim também. E aí também tinha uma revista que ela durou super pouco tempo, assim. Ela era foi um filhote da... Nem sei se era da Super, da Pontos Fluidos, eu acho. Que se chamou Revista das Religiões. Assim, era um caderninho independente, assim, começou como caderno da revista. E aí eles publicaram também, minha avó. Aí o dinheiro que eles me pagaram, eu paguei para minha avó. Aí ela ficou mais feliz ainda. Aí ela gostou mais. Aí ela, agora eu senti. Essa é a mesma avó do cemitério. É a mesma avó do cemitério. Eu fiquei curiosa sobre o cemitério, porque para mim o cemitério é um lugar muito impactante num sentido, e curioso e cheio de imagens. Não sei como era, né, o cemitério que vocês brincavam. Você nunca teve vontade de fotografar lá? Não. Ou nessa época ainda nem... Não, porque eu era muito criança, assim, eu nem pensava, mas mesmo depois... Porque é um cemitério, assim, de... gente, cemitério de periferia, né? É um cemitério grande, mas ele não tem túmulos, assim. Então, ele tinha uma parte alta que era gramado e depois são só as covas e aí são... E uns negocinhos assim. Umas lapidinhas, assim, desse tamanhozinho, assim. Não era tão visualmente atrativo, né? Eu pensava em andar de carrinho de rolamã, correr, empinar pipa. Era o que era na época, né? Mas é muito doido, assim, porque quando minha avó super tradicional, e aí quando meu avô morreu atropelado em frente de casa, que coisa horrível. Mas quando ele morreu, ela fez questão de velar ele na sala de casa, tipo, tira todos os móveis, vela na sala de casa, e como ela morava perto do cemitério, saiu da casa dela cortejando. Cortejando até... Sua avó nasceu onde?
Vila Nova Cachoeirinha. Ah, também? Não. Se ela nasceu lá? Não, ela nasceu em Poços de Caldas. Porque isso daí, a tradição de velar o corpo dentro de casa é muito do Nordeste. O Nordeste tem bastante de fazer uma festa, né? O corpo lá, e aí ter comida, ter gente, e é mais conversa do que realmente uma tristeza. Tem a parte da tristeza, é claro, mas vai lá e conversa e fala, não sei o quê, para depois ir andando até o local para fazer. Mas aqui, eu acho que isso agora, pensando mais, eu acho que isso me fez também ter uma outra relação com a morte. Porque a gente não fala de morte, mas a morte, ela é vida, né? Não existe vida sem morte. A morte é... E aí, hoje, eu desenvolvo um trabalho, meu mestrado em antropologia. A gente não chegou ainda na antropologia, né? Mas eu trabalho com uma comunidade na ilha de Taparica que, na verdade, eles não gostam, né? Eles não se identificam assim como sendo um culto à morte, porque para eles não é isso. É um culto à ancestralidade, assim. São os ancestrais masculinos dessa família que são reverenciados. É candomblé, mas assim, o candomblé tem, né? A gente conhece o candomblé, mas são candomblés, né? Eles têm várias nações e vários. Aí tem o culto aos orixás, e ali no Afonjá, que é na Bahia, tal, muito por conta de Mãe Senhora, tal, ela é muito ligada a um outro culto, que é esse culto que está na ilha de Taparica, que é o culto a Baba Egum, que são esses ancestrais masculinos. E que o mestre Didi, que eu não sei se vocês já ouviram falar, um puto escultor, assim, você vai no Museu Afro, só me lembrei porque lembrei do Emanuel Araújo, que lembrei da Pinacotec, e esse é meu pensamento. Mas mestre Didi era o líder desse culto, assim. Mas e aí a arte dele, que na verdade são instrumentos que fazem parte do culto, né? Mas é arte, assim. Ele é reconhecido mundialmente por essa... É maravilhoso. As religiões, os africanos em geral, têm essa diferença. A ancestralidade Sim, eu acho que não só os africanos, assim, né? Os povos originários, assim. Sim, os indígenas também têm, assim, a ancestralidade. A verdade é muito forte, é muito... E, inclusive, a ancestralidade, ela tem um outro... a ancestralidade, ela não é só passado. A gente liga muito a ancestralidade ao que veio antes, mas o conceito de ancestralidade, pelo menos como eu entendo, e não sei se eu entendo exatamente, mas o conceito de ancestralidade nesses modos de viver e de se acreditar na vida, ele está muito ligado a futuro. É um passado, porque é uma outra concepção de tempo, assim, que é um tempo em espiral, não é um tempo linear, começo, meio e fim, né? E por isso que o jeito de contar a história muda, porque o jeito de entendimento de mundo muda, assim. É um tempo que é um tempo em espiral. E aí meu trabalho... Peraí, daqui a pouco eu falo como eu cheguei, vou falar que eu trabalho com a comunidade. Ele se liga com a fotografia justamente nesse ponto, assim. Por que eu fiz? Eu peguei uns fotos que Pierre Verger tinha feito nessa comunidade, fui lá, né, no instituto, entrei no arquivo, pesquisei, encontrei 30 e poucas fotos dessa comunidade, eles me deram autorização para trabalhar com 12, eu perdi uma, mas levei de volta. E aí, a partir dessas fotos, foram vindo histórias, assim. E quais eram essas histórias? Porque, para mim, o que interessava, assim, porque o culto a Baba Egum é uma coisa de memória, mas que está ali viva, presente, assim. O Baba Egum é um ancestral que já morreu, mas que tem umas roupas que são maravilhosas, assim, maravilhosas, coloridas, cheias de lantejoula, e que aquela roupa, para eles e para mim também, é o ancestral que está ali. Ela não é o ancestral que habita a roupa. Então, é um passado que está ali no presente. Sim. E a fotografia
né, ela traz um passado que se materializa ali no presente. Então, né, é uma materialidade de um passado que se faz presente de alguma forma ali. Então, minha curiosidade era entender, que eu não entendi, porque eu não sei, não, estou entendendo. Não, mas perceber, assim, esses caminhos da memória, assim, quais são as memórias que uma fotografia podia despertar, como essa memória era trazida pela presença, assim, a memória, né, pela presença, assim, sim, como que isso se dá com a fotografia e com a ancestralidade. Sim. É que, no final das contas, na fotografia você está vendo o passado no presente. Então, e aí se liga esse negócio ancestral, assim, porque, na verdade, é uma projeção de futuro também, assim. E aí essa temporalidade que eu acho que está muito presente na fotografia, que não é uma temporalidade, né? A gente fala contar uma história com isso, começo, meio e fim. Mas, por mais que hoje... Né, e também a gente fala a fotografia como se fosse uma entidade, né? Fotografia. Gente, existe modos e meios de se fazer, consumir e viver fotografia, né? Existem fotografias efêmeras e tudo bem, cumprem sua função, acho lindo até. Mas é isso, né? Qualquer fotografia tem temporalidades diferentes e que não se esgota ali na imagem, né? Sim, sim. Até porque não. Até cada povo ou povos que têm culturas diferentes vão fotografar de formas diferentes. E aí cada indivíduo dessa cultura diferente também tem experiências diferentes. E aí eu acho que falta um pouco para o início da nossa conversa, porque agora eu fiz o mestrado, né, e agora o doutorado, que é justamente se voltar para a máquina, assim. Mas como porque a gente sempre, pelo menos a minha escola da fotografia, sempre foi muito pautada no fotojornalismo, né? E Cartier-Bresson, máquina como extensão do próprio corpo, né? Instante único, né? Momento decisivo, que tudo bem, isso é válido, eu não estou negando tudo isso, só que isso não é a única forma, né? Então, quanto a essa fotografia, ela não é parte de um corpo, ela é um objeto que também tem uma agência, ela é um objeto que também está ali em comunicação com outros agentes, que é o fotógrafo, que é o fotografado, né? E que tudo ali faz momento e que eles dão abertura até por um mundo que não é visível. Então, como esse instrumento, que foi um instrumento e é um instrumento de poder, mas que foi muito usado, né? Até a National Geographic, não sei se sei lá, 2000, não sei que ano, fez uma edição meio meia-culpa, assim, falando o quanto que nossas matérias foram racistas e exotizadas, assim, nunca os personagens não tinham nome, assim, sempre era o selvagem primitivo, gente, é uma reprodução dos primeiros viajantes, né, que é sempre o exótico, o outro primitivo, o selvagem, mas não, ali tem uma cultura, tem um pensamento de sociedade, uma forma de se entender o mundo, e aí tem duas coisas assim que me intrigam bastante. Quando, no mestrado, surgiu uma questão, porque tem uma foto... Porque aí, o que aconteceu? Eu levei as fotos de Pierre Verger, e aí as pessoas se identificavam, e o que vinha muito era a questão do tempo, assim, eles falavam do tempo, mas era o tempo antigo, tempo bom, tempo ruim, assim, várias qualidades para o tempo, assim, as memórias elas estavam mais relacionadas às temporalidades. E aí, falava assim, mas não sei quem, você já viu essa foto? Vai na casa de não sei quem. E as fotografias me ajudavam a me locomover, assim. Porque um falava para ir no outro falava para ir mostrar no outro, e eu ia entrando na casa das pessoas com as fotografias. Até que eu cheguei na casa de uma senhora, que a hora que eu estava ela e a filha, aí a hora que eu cheguei com a fotografia, ela falou assim, nosso povo não tem muita memória. Daí, quando eu mostrei elas começaram a ver a fotografia,
Elas começaram isso, aquilo, e vai e vem. E aí a menina uma hora levantou e foi pro quarto e voltou com uma pasta muito velhinha, assim, toda puída e com o zíper quebrado, e tava cheio de fotografia que eles fizeram. Aí eu falei assim, tá vendo? Você falou que não tinha muita memória. Eu falei assim, pois é, nossa memória estava toda temperada na sacola. Mas eu achei muito legal isso, assim, dar respostas para as fotografias que eu levei, virem também em fotografias, assim, foi muito rico. Já perdi o fio da meada. Ou encontrei outros fios pelo caminho. Não tem problema. Não precisa ter um começo, meio e fim. Pois é, né? A gente vai falando, não tem problema, não. Assim como na antropologia, na fotografia. Mas a antropologia, ela entrou muito porque eu trabalhei, enfim, depois que eu fiz o curso Abril, comecei a freelar direto, fiz muita matéria, viagem e turismo, Caminhos da Terra, fiz para Super, fiz para National. Então, quando você foi, estou te cortando rapidinho, quando você foi trabalhar com o Valdemir Cunha, você já foi como efetivada? Não mais como... Não, eu não trabalhei com o Valdemir Cunha. Na verdade, assim, eu trabalhei com ele... Eu não era registrada, era fotógrafa freela, né, na vida. Você não tem outra opção, só um ou outro, mas fotógrafo é freela. E aí, eu comecei, na verdade, o Valdemir me chamava para cobrir férias dele. Ele tirava férias e aí ele me chamava para cobrir férias. Que, na verdade, eu não tinha o poder que ele tinha, né? No meu caso, era ir lá no DDoC da Abril e pesquisar as imagens que eles precisavam. E atender as 1.000 pessoas por dia que queriam mostrar por dia. Não, mas aí eu cobri. E aí eu tinha uma sessão na revista que tinha que fotografar o passaporte das pessoas. E lá eu ia para casa, sei lá, de Fafá de Belém, de Fernanda Lima, de não sei quem, fotografar o passaporte das pessoas. E aí fui fazer uma pauta, e aí fui fazer outra pauta, mas tudo isso eu continuava trabalhando na faculdade. E aí eu tava meus pulos lá com o meu chefe, que ele sabia que eu tinha feito, vou precisar sair essa semana, até que uma hora isso ficou insustentável e eu tive que largar a faculdade e fazer... Mas eu não trabalhava diretamente, quer dizer... Meu chefe, assim, era o editor, né? E eu estava ali, eu respondia a esse editor, mas ele não era um chefe direto, assim. Sim. A antropologia entrou? Então, eu trabalhei muito tempo para Abril, assim, fiz coisas incríveis, inclusive para National. Eu fui para o Céu do Mapear e tive... Já vou contar outra... Aquela que não quer entrar na antropologia. É que a antropologia, ela faz você entrando, assim. Sim. Mas eu fui para o Céu do Mapear, que é a base do Santo Daime do Brasil, assim. Todo chá que tem, tipo, é a meca do Santo Daime. E aí eu fui fazer uma matéria para a National lá, e lá foi uma experiência que foi muito... Porque tem muito essa ligação do mundo não visível, né? Porque, enfim, você acessa outras realidades paralelas que... E foi um desafio grande. Mas volta, depois eu... Enfim, fotografei muito. Até que um dia isso meio se tornou uma fórmula para mim, assim, tipo... Porque é isso, você fotografa para revista, você tem que entender a linguagem para revista. Na viagem de turismo podia ter céu cinza, como se não chovesse quando a gente viajasse, né? Mas não podia, assim. Sempre tinha que ter uma mulher caminhando de biquíni. As repórteres, tudo era modelo, sabe? E aí, meio que virou... E a fotografia deixou de fazer aquele sentido do começo, assim, de contato, de descoberta, porque virou muito automático e fórmula. E aí eu já estava... Bom, enfim, estava nesse momento, estava no momento também que tinha começado a entrada dos smartphones digital, tal, né? Rede social, né? O mundo virando, né? Os primeiros sites, o jornalismo migrando para outras que Abril não soube, eu não quis acompanhar esse momento. Os freelas ficando cada vez mais difícil também, porque tudo estava ali, se Abril vivia em crise, acho que Abril viveu em crise uns...
E aí foi um momento que várias rupturas começaram a acontecer na minha vida, assim. Então, já tinha essa fotografia que eu faço, assim, o questionamento da minha própria fotografia. Minha avó morreu, né, que era uma grande referência na minha vida. Meu pai fumou a vida inteira desde os 9 anos de idade, 2 maços de cigarro. Com isso, um dia a conta chega, e aí ele teve câncer de pulmão, AVC, tipo, foram 7 anos que a gente vivia metade no hospital e metade em casa. Então, assim, várias rupturas. E, ao mesmo tempo, eu me iniciei no candomblé. E aí, parece que a vida fez assim... Bom. E aí, eu fui fazer, meio descontente com a fotografia e tal, eu fiz a pós que a FAAP tinha, de fotografia contemporânea, e aí aquilo começou a me abrir para outros universos. Aí eu já conhecia o Éder, e ele começou a dar um curso no MAN, eu fiz esse curso no MAN com ele, esse curso virou um grupo de estudos que ele tem até hoje, eu fiz muito tempo grupo de estudos, assim, a gente ficou amigo, enfim. E junto com o Éder, trabalha a Fabiana Bruno, que é uma antropóloga. Será que ela é antropóloga, gente? Enfim, hoje ela é também. E ela são 3 sócios na Futur, né? O Éder, Elaine Pessoa e a Fabiana Bruno. E a Fabiana foi a grande responsável, assim, para me carregar para a antropologia. Porque quando eu fiz a FAAP, aí eu comecei a desenvolver outras coisas, porque aí foi quando eu voltei para a caixa de sapato, que eu voltei, que era um questionamento. Porque o que aconteceu? Minha avó morreu, as fotos que estavam ali nos álbuns da minha avó, foi tudo para a Andréia. Aí, meu pai doente, a gente foi pesquisar, né? Começou a voltar para as memórias e tal. E aí, eu fiquei com aquele monte de fotografia na minha frente. Falei, meu Deus! Assim, eu procurava respostas e só encontrava mais perguntas, assim. E aí, essas fotografias também foram como eu estava na FAAP, que começou, também foram se transformando em trabalhos. Aí, eu fiz um trabalho, e também já fazendo o curso do Éder. Aí eu fiz um primeiro trabalho, que foi o trabalho que eu apresentei na FAAP, que se chamava Coleção de Incertezas, que eu costuro em cima de algumas fotografias, eu uso a costura para algumas fotografias. Eu fiz um texto, na verdade, o que me orientou o trabalho foi o texto, que chamava Minha Pequena Coleção de Incertezas e o Caminho de Volta para Casa, assim. Então, mas aí a fotografia ela foi também, em algum momento, um ponto de reconexão comigo, sabe? Uhum. De entendimento do meu espaço no mundo, assim. E aí eu fiz um outro trabalho que se chamava Futuro do Pretérito. O título vem de um texto do Maurício Lissofsky, que morreu recentemente, que é um historiador da arte que trabalhava com imagem. E esse texto é um texto bem, sei lá, já deve ter mais de 10 anos, mas que ele falava 10 que também, né, pensando o movimento, né, que na época era uma novidade, né, do digital, e agora o que vai ser da fotografia e tal, e ele falava assim, 10 proposições, é o título do texto, 10 proposições para o futuro da fotografia e os fotógrafos do futuro. E ele fala umas coisas muito bonitas, né? É um texto pequeno, assim, bem fácil de ler, até cheio de referência, mas bem gostoso de ler. E ele falava umas coisas muito bonitas, assim. E aí ele diz que o fotógrafo do futuro não é o fotógrafo que clica, mas o fotógrafo que pensa a fotografia, né? E aí o pensar não é necessariamente pensar para fazer uma foto, né? Eu penso fotografia, eu não faço, né? Eu não clico todos os dias, mas eu vivo fotografia todos os dias da minha vida, assim. Eu penso fotografia, assim, eu me entendo no mundo pela fotografia. E aí... Enfim, e ele fala um pouco dos arquivos também, e ele fala uma coisa que toda fotografia está grávida de sonhos, assim, né? Que aí se conecta também com essa coisa da temporalidade, assim, do passado como uma projeção para o futuro. E aí, por isso, o futuro do pretérito, porque é um futuro, né? O futuro do pretérito, ele até fala, esse tempo verbal
do que poderia ter sido sem, né? Sim. Então, e aí o Futuro do Pretérito que eu fiz é um livrinho, quando meu pai estava doente, que eu peguei essas... Eu até trouxe ele aí e acabei não mostrando para vocês, mas enfim, eu peguei as fotografias da Caixa de Família, colei em 3 álbuns. Eu comprei na papelaria 3 cadernetas, colei e entreguei uma para minha mãe, uma para minha irmã e um para o meu irmão. E pedi para eles... Eram as mesmas fotos. E deixei uma folha branca do lado e pedi para eles escreverem o que eles quisessem daquela fotografia. E aí, um dia, a gente se encontrava, mas eu fiz isso muito pensando no meu pai. Assim, a ideia era se encontrar com meu pai um dia, né? O combinado é que cada um não falava para o outro. E aí, a gente mostrava as fotografias, cada um falava para a sua lembrança, para ver se vinha alguma lembrança do meu pai, porque a memória dele tinha sido completamente afetada, assim. E a gente fez, foi muito incrível, tal, e ok, fiz isso. E, a partir disso, eu fiz um outro trabalho, que aí eu misturei as histórias deles, que cada um contava, e criei uma outra história, de texto e imagem, assim. E fiz um trabalho que chamava Horizonte Dobrado em 4, que também vem do livro, que vem do ato fotográfico do Philippe Dubois, eu acho. E ele fala da fotografia como esse horizonte dobrado em 4, por isso o título do livro, do trabalho. Mas aí, toda vez que eu ia apresentar esse trabalho, eu contava o processo. E eu mostrava as cadernetas. Ninguém dava a mínima. E aí foi muita conversa de bar, assim, porque para aquilo era uma coisa minha, da minha família, assim. E muita conversa de bar, assim, né, que as pessoas falando. E aí teve um convite de 2 amigos, que é o Marcelo Bartucci e um casal, né, Maria Helena Sponchiaggio. Eles estavam ali desenvolvendo um projeto com uma editora independente que fazia livros independentes, que tem uma gráfica no fundo do quintal. e eles fazem... Os livros são livros artesanais, mas muito da literatura, e eles estavam tentando desenvolver alguma coisa com fotografia. E aí eles me chamaram para apresentar o projeto para essa editora, que é a editora Quelônio, que são os queridos. E aí a gente publicou, assim, 100 livrinhos de forma independente, tal, que até foi indicado, que orgulho, foi indicado na época, que eu já não... Gente, eu sou péssima para data, mas na época foi indicado porque a revista Zoom tinha... Não sei, talvez tenha ainda. Eles escolhiam algumas pessoas para indicar os livros do ano. Ainda tem, até hoje. Então, e a Fernanda Gringolin indicou o Futuro do Pretérito. Que legal. Então, que legal. Deste tamanho. Só que foi esse livro que me levou a fazer o trabalho também no meu mestrado, né? Sim. Porque aí eram histórias do passado para como que as pessoas... Porque aí é isso, assim, as memórias... É muito doido, assim, porque as memórias... Primeiro que tem o jeito que cada um se relaciona com fotografia. Sim. A minha mãe é muito objetiva. É nesse lugar, isso e isso. A minha irmã dá umas viajadas, assim, tipo, o anel que eu usava, porque eu era apaixonada pelo não sei quem. E meu irmão, ele fica conversando com as fotografias. Parece que as fotografias são amigas dele. Pô, mas e... Então, os jeitos... E as memórias, elas se encontram, assim, o que para um é um momento, para outro é outro momento, outro lugar, e às vezes se encontram também. Sim. Antropologia. Não? E aí quando eu comecei a desenvolver esses trabalhos, a Fabiana Bruno, ela tem uma atuação muito grande na Unicamp, e ela coordena um grupo de estudos lá que se chama Lágrima, que eu acho um nome super bonito, inclusive, que um bom período depois eu fiz parte desse grupo de estudos, mas que são antropólogos que pensam as imagens, assim, que trabalham com as imagens. A imagem não é uma ferramenta, não é uma metodologia, ela é o próprio... Ela é o próprio caminho, ela é o próprio finalidade. Ela é o assunto. Ela não é o caminho, ela é a finalidade. Ela é a questão. Sim. Eu acho que mais do que a finalidade, ela é a questão, assim, o que né? É dali que sai acho que é dali que a gente pensa caminhos, assim. Sim. Mas a imagem tá no centro, assim.
E lágrima por que chama lágrima mesmo? Tem a ver com imagem. Sim. Laboratório, alguma coisa, laboratório e imagem tem a ver. É de grafias. Mas porque também na antropologia tem isso, assim, os desenhos para os indígenas, que aí a gente volta, tá vendo? Tudo se liga, parece que é tudo caótico, mas tá tudo ali. Mas os desenhos, eles são... É uma escrita para os indígenas. Ele é uma forma de escrita. Com muito de culturas antigamente, o desenho era escrita. Então, e aí é muito de se pensar as imagens, e aí ela me convidou para mostrar esses trabalhos da coleção de incertezas e esses trabalhos que eu estava desenvolvendo muito, né, incentivada pela FAP, assim, pelo grupo da FAP e pelo grupo de estudo do Éder. Ela me levou para apresentar nesse grupo do Lágrima. E aí eu comecei a frequentar o Lágrima, tal, mas eu tive muita resistência, não foi pouca, porque aí eu acabei a FAP, sempre gostei de estudar. E era assim, era um terror, assim, porque eu era, tipo, eu era CDF, acho que ainda sou, CDF mesmo, assim, tipo, eu tive estresse com 8 anos de idade. Se eu tirasse 8, para mim era o fim do mundo. Sim. E meu irmão era o oposto de mim. Aquele que se tipo, tirasse o que passa... Se 4, era 10. E minha mãe, coitada, vocês não podem se equilibrar ali, não. Mas, enfim, eu terminei a FAP já querendo entrar no mestrado, mas eu queria entrar na área de artes. Sim. E aí durante muito tempo, eu questionei, assim, eu queria entrar E aí eu comecei a fazer, até porque fazia tempo que eu tinha me formado, então eu fiz muita aula como aluno ouvinte. E fiz na arte, muitas na Unicamp, fiz na arte, fiz na antropologia, assim. E o que vinha da antropologia, não que não fosse interessante o que vinha da arte, mas o que vinha da antropologia me causava muito mais... só que eu resisti muito tempo, assim, porque para mim a antropologia tinha essa coisa que tem do colonialismo, da visão do outro, tal, e hoje a antropologia, ela inclusive se repensa, tal, e é incrível. Mas foi por aí. Então, foi a fotografia e a fotografia de viagem e de gente que acabou me carregando para a antropologia. Que no final das contas, vendo aqui sua história, você gosta de pessoas e a fotografia está ali porque você gosta de pessoas. Você gosta de conhecer ali e a fotografia... Ela é só... Ela é um meio. Ela é um meio Porque de conexão. Mas o jeito que eu acredito na fotografia. Ela é um meio de conexão entre mundos. Assim. Ela não é o meu olhar. Ela é a forma como ela me conecta. Você conecta os mundos. Mas é porque tem fotógrafo que pode fazer o mesmo trabalho que você e que talvez a imagem seja o ponto principal. No seu caso, você gosta das histórias e das pessoas. E a imagem está ali para ser um meio entre uma coisa e outra. Tanto é que no meu projeto de mestrado não tem, e no doutorado não tem foto minha, assim. Claro, eu continuo fotografando, eu sobrevivo disso, eu adoro fotografar, gente, adoro uma luz, né, Golden Hour, mas tenho procurado também quebrar, né, porque eu tenho aprendido que não existe, né, luz boa, existem luzes. O que você faz com essas luzes? A pessoa que você citou, que agora não me vem o nome, que você falou sobre o futuro do pretérito. Maurício Lissofsky. Isso. Que ele falou sobre... eu não sei se foi ele ou se foi em alguma parte do papo. Sobre... Né, a gente tem lá. Cartier-Bresson diz o quê sobre a fotografia? Tem um momento decisivo para tirar a foto. Que ok. Não é, que não é só... lembrei o que ele falou. Que não é só porque, como ele falou, o fotógrafo hoje em dia, não é quem faz o clique, porque todo mundo pode fazer clique. E eu acho isso maravilhoso. Sim, mas hoje em dia lançou-se um jeito de fotografar
que não tinha antigamente, que é a fotografia efêmera. Porque antes, a fotografia, ela tinha que ser clicada e aquilo ia para a eternidade do álbum para representar a história ali daquela fotografia, daquela família, daquela viagem. Hoje não. Hoje eu posso fazer uma fotografia desse copo que eu sei que eu não vou querer guardar para ver daqui a 20, 30... Eu acho que tudo bem, assim, são funções diferentes e que bom que a fotografia está dando conta. Eu só acho que a gente tem que... São várias linguagens existentes. São várias possibilidades de uma linguagem, Sim. eu acho, né? E eu acho incrível, assim. Então, quando eu volto que eu falei que agora meu doutorado... Calma, reset. Mas o trabalho do mestrado. Daí fui lá com as fotografias, vieram as respostas, e todas essas imagens elas fazem parte do mestrado, assim, elas são um mestrado. E ao mesmo tempo, eu cheguei lá e eu morei, né? Eles moram na praia de Ponta de Areia, só que é isso, é uma comunidade negra, afrodescendente, que cultua ancestrais, né? E especulação imobiliária. Então, eram pescadores e marisqueiras, ainda são marisqueiras, na verdade, mas que moravam na beira da praia, subiram, e hoje, né, especulação imobiliária estão lá no alto do morro. Mas toda a vida, eles têm uma vida muito intensa lá em cima, óbvio, mas vai estudar lá embaixo, trabalhar lá embaixo, nas casas de veraneio, enfim. E aí, para fazer o doutorado, eu aluguei uma casa lá em cima e fui conviver com eles. E eu cheguei e conhecia 2 pessoas ali. E aí, né, um jeito, tá lá as crianças, rua de terra, e as crianças tudo brincando na rua, né, tal, final de tarde, chego da escola, aquela zona toda. Aí eu sentei ali para me aproximar, é o jeito que eu sei me aproximar, fui lá eu com a minha maquininha. E aí, a minha maquininha, e meu celular também. Mas aí, alguém pediu eu fiz as fotos, mostrei para eles, enlouqueceram. Alguém pediu para fotografar, eu deixei. Aí a máquina passou de mão em mão, foi uma zona, dei o celular, eles queriam se matar, mas eu só vendo minha máquina quase. E aí eles começaram a brigar, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Daí eu combinei com eles, assim, que então todo dia que eu ia ficar lá um tempo, e que todo dia a gente ia sair à tarde, cada um ficava com uma máquina. Que um ficava com a máquina e o outro ficava com o celular, e que a gente ia pensar as fotos juntos, o que eles queriam fazer. E aí foram 2 caminhos. Eles também me levavam nas casas das pessoas que eu não sabia onde era, e a gente aproveitava e saía para fotografar, mas eles iam imaginando a cena, e nisso eu ia te falando de luz, assim, e eles iam me contando as histórias da comunidade. E aí tem as fotos feitas pelas crianças. Mas aí é absolutamente incrível a familiaridade que eles têm com a tecnologia, assim. Sim. O Gustavo, incrível, uma hora ele pega, assim, meu celular, era o dia dele de celular, de repente eu vejo ele tá fazendo uma live no meu Instagram. Eu tô aqui com a tia Andréa, e tá aqui a minha, não sei o que lá. Gente, eu acho isso fantástico. Não tem um valor isso, assim, é uma imagem efêmera? Mas tudo bem. Sim. Ela existiu na sua efemeridade. Sim, isso é verdade. Qual que é o tema do seu doutorado? Então, agora, não sei. Eu fiz lá um projeto, porque eu tinha que passar, mas eu vou lá ver o que acontece. Mas é uma questão que surgiu no mestrado, e aí é uma dessas fotos que veio da família, é uma sobreposição, assim, é uma foto dentro de uma casa que está lá uma mãe segurando uma criança entrando por aqui, uma casinha, assim, super simples. E no canto da imagem, dá para perceber, é uma sobreposição, né, não rodou o filme e tal, e dá para perceber um babegum que foi feito num contexto, porque o babegum, embora ele ande ali pelas ruas também, mas eles são invocados, eles vêm dentro de um contexto de ritual, eles não estão ali na sala sentados com você. Não, ou, quer dizer,
Segundo eles estão, mas não vestidos. E aí, tem o Alabá. O Alabá é tipo o líder do terreiro, assim. E o Alabá, desse terreiro, né, que é o Abolá, ele é uma pessoa, assim, muito, muito incrível, muito aberta, me deu aulas e aulas e aulas, assim. E hoje ele passou, esse ano ele passou no mestrado também, está fazendo o próprio mestrado dele, que é muito legal, assim. E tudo que ele foi me acompanhando, praticamente me orientando, junto com a minha orientadora, o processo inteiro, assim. E tudo eu levava para eles, e eu mostrei essa foto, que tinha essa foto, né? Quando eu vi essa foto, eu já fiquei impressionada, assim, não é uma foto bonita, não, é que igual a minha primeira foto. Mas é por isso também, né? Tem essa coisa da estética, da beleza, da busca da luz, mas a foto pode transmitir, né? A foto carrega informações, carrega histórias que não vêm necessariamente pela estética, assim. E que também te afetam, independente de serem boas fotos ou não. E quando eu vi essa foto, eu fiquei muito tocada, assim, mas justamente por causa dessa presença, e que tinha a ver com o que eu estava estudando, né? Eram duas memórias ali juntas, né? O Babigum, que é a própria ancestralidade, plasmado ali na fotografia, então tinha ali uma sequência de temporalidades para além do além. E quando eu mostrei isso pro Alabá, eu falei assim, porque é uma dupla exposição, né? Uma sobreposição. Aí ele parou assim, e aí ele me questionou. E foi um questionamento muito intenso, assim, que eu reproduzo até o diálogo, porque para ele, na visão dele, a câmera, ele sabe, ele entende que aquilo não é que ele é iludido, ele entende que aquilo é uma sobreposição. Só que para ele, a câmera, ela é capaz de enxergar ela tem um acesso ao mundo invisível. Sim. Ela é mais sensível do que... Então, é um outro jeito de entender. Parece loucura aí. Mas aí, eu fico feliz quando tem pontos que eu consigo me apoiar. Assim, tem uma... que é muito incrível, uma dissertação de mestrado de um fotógrafo indígena, que é muito legal. Já foi no Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Aliás, podia ser uma boa, que se chama Edgar Chacriapá. Edson Edgar Chacriapá. Ai, perdão. Se colocar no Google fotógrafo indígena Paranapiacaba, possivelmente deve aparecer. Tem. É muito incrível, assim, e ele é super ativista. Porque o que acontece? Assim, a máquina, quando ela sai da mão, né, quando ela troca de mãos, ela deixou, né, em outras mãos, ela deixou de ser um instrumento de poder e passou a ser um instrumento de luta, que também é um instrumento de poder, mas de luta, né, com uma outra característica. E aí a dissertação dele, enfim, envolve muita coisa, porque ele fala da etnovisão, que é a visão que atravessa a lente, assim, que é essa visão indígena, né? Essa visão indígena de mundo, não só a visão, mas como essa visão indígena de mundo atravessa a lente e chega até a máquina. E aí ele fala de um ritual que foi montado para a fotografia e que tem lá uma sobreposição de uma foto de uma onça. E que é mais ou menos isso. Claro que ele vai saber falar, eu posso estar falando um monte de besteira, ele vem aqui e fala tudo o contrário, mas enfim... o que me tocou e que tem uma conexão com o que o Alabá trouxe é que quando o Pajé viu aquilo, mesmo sabendo que aquilo é uma montagem, mesmo sabendo que aquilo não faz parte de uma realidade ótica, física, tem um outro significado. Sim. Aquilo não é só uma questão técnica, assim. Ele traz ali um outro mundo junto com aquilo, porque é justamente esse outro entendimento de imagem que não é representação. Sim, não é porque tecnicamente ele entende que aquilo são duas imagens uma em cima da outra que não pode estar contando uma realidade possível.
Então, mesmo sendo... Não, eu entendo. Mesma Pra coisa. ele, aquilo é uma realidade. E é uma realidade que a máquina consegue, a gente não consegue. Do mesmo jeito que um pintor possa fazer uma tela e colocar um elemento que não esteja ali, pelo menos não esteja ali no olhar físico da pessoa, mas aquilo pode estar representando algum tipo de realidade. Então, mas eu acho que tem uma questão aí que é a representação, que para nós a gente ainda fica muito nessa chave da representação e para outra... Assim, eu falo um pouco... Eu sou do candomblé, né? E eu tenho uma vivência no candomblé. E no candomblé, os objetos... Claro que são objetos sagrados, mas os objetos, eles têm... Os objetos são encantados, assim, né? Uma pedra, dentro de um assentamento, não é uma pedra. Uma pedra é Xangô. Ele não representa Xangô, não simboliza Xangô. Ela é Xangô. Então, o que me interessa no doutorado, por isso que eu falo que eu não sei, porque eu não sei mesmo, mas é esse entendimento de possibilidades da máquina em formas, em mundos onde é uma outra visão de realidade, uma outra concepção de imagem. E a máquina, ela deixa de ser uma extensão do meu corpo para ser um objeto encantado, Sim. Que tem ali as suas formas de se relacionar também. E aí e sempre tem o outro lado, né? Sim. E tem assim, tem várias vertentes, eu acho, que buscando outras que são necessárias, eu acho, e aí entra muito também num questionamento político. Tem uma pesquisadora também da imagem americana que trabalha junto muito com a Ariela Zulay, que já deu entrevista para Zoom e tal, que é uma pesquisadora negra, e ela tem um livro que estava até exposto também quando teve a Lovely, naquele prédio, foi recente, naquele prédio no centro, eles fizeram um negócio de fotolivros, enfim. O prédio tem o nome de uma mulher no centro, enfim... Eu acho. É um prédio só de ateliês e tal. E eles colocaram esse livro lá que se chama Listening, eu não sei falar inglês, mas é Listening to the Images, que é ouvindo as imagens, ouvir as imagens, que é uma pesquisa. A Tina Kampt, ela é da Universidade XYZ, poderosa, ela é uma pesquisadora acadêmica. E essa pesquisa, primeiro que só esse ouvir, ela já traz outros sentidos físicos, né, para a imagem, para além da visão, que é vamos escutar, né? Aí já tem uma outra provocação. E ela trabalha com imagens que eram imagens feitas de... Porque aí o foco dela não é o olhar do fotógrafo, mas é como o retratado reage àquela foto. Uhum. Porque nesse trabalho tem toda uma história lá específica, que ela tem todo um processo que não dá para contar aqui, senão a gente vai ficar 6 dias falando. Mas, resumindo o trabalho final, assim, ela foi numa exposição onde o fotógrafo são restos de fotografia, que eram fotografias feitas de pessoas negras para documento, muito numa condição de imigração, eu acho, alguma coisa assim, que as pessoas precisavam de documento, e esse trabalho delas não tem o rosto, só tem as mãos, são os refiles. E aí ela faz um estudo dos gestos, e analisa esses gestos, assim, e as roupas. Enfim, tem um monte de trabalho, assim, voltando, né, para as imagens, e principalmente para as imagens da escravização, da colonização, assim, a fim de... O que mais tem nessa história? Tem outras histórias que nunca foram contadas, que nunca foram apresentadas, mas que sempre tiveram aí, inclusive nessas fotografias. Como é que a gente vai olhar para isso? E aí que entra, assim, de pensar as imagens, que não é mais o que eu quero contar, mas que história eu estou contando. Sim. E como eu estou contando essa história. Assim, Sim. Isso que tem me interessado. Você viu o nome? Achou? Edgar. Edgar, né? Tá. Eu não sei como é a série, não sei nada, eu só sei que é legal.
E tem vários outros, né? E Sim. várias fotógrafas indígenas e várias quilombolas, assim, e que traz, assim, revigora, assim, e dá uma virada. Uou, Sim. assim. 2 coisas pra gente finalizar. Uma é um comentário que você falou, a estética é possível, né? Ela pode ser possível, não necessariamente precisa ser. E desde o nosso último papo do podcast que a gente fez, eu tinha comentado sobre... Hoje em dia, a gente é muito preocupado com a estética. E eu fui pegar fotos para fazer aquelas coisas de Instagram, de mostrar como você é pequeno. E, assim, a estética não era uma preocupação necessária antigamente, porque você tem várias... Estética como bonita, porque, assim, as fotos com enquadramento estranho, umas fotos desfocadas, por exemplo. Agora? O meu irmão... Não. Peraí, antes. Lá atrás. Lá atrás. Tem uma foto do meu irmão com meu primo que ela expressa muita coisa, mas nenhum dos dois estão em foco. Porque possivelmente a câmera não fez o foco, ou estava numa distância que não dava para fazer o foco. Mas, assim, é uma fotografia guardada. Meu irmão tem 43 anos, e é uma foto que, sei lá, quando a gente tinha 6, 7. É uma fotografia que foi guardada, mesmo fora de foco, que hoje as pessoas tiram, se saiu fora de foco, elas excluem, elas deletam e vão embora. A minha mãe estava com a foto do irmão dela, e aí ela, olha como meu irmão é bonito. E a foto, assim, ele tá distante, não dá nem para ver ele direito, ele tá desfocado, mas aquilo conta uma história para ela que hoje as pessoas tentam tirar foto, como é muito bombardeado com imagens, enquadramentos, jeitos de iluminação, que elas fazem sair um pouquinho da cabeça estética, ela já, não gostei, vou excluir. É porque, assim, tem várias coisas aí. Eu acho que, né, é isso, não existe já fotografias e... Né? Porque eu acho que a estética sempre teve muito ligada à fotografia mesmo em retratos, né? Mas aí tem uma categoria que é o álbum de família, que eu acho que é uma categoria que tem... tá sofrendo outros tipos de transformações, assim, que aí sim eu acho que passa por isso. Porque, sei lá, hoje uma festa de aniversário, você contrata um fotógrafo por aí no buffet, né? Na fotografia de viagem, fica lá. E aí eu acho que se perde essa coisa que é a coisa mais espontânea. E aí, só porque eu tô um curso que é um curso de fotografia de viagem, assim, que também, né? Aquilo a gente precisa sobreviver e a gente sobrevive, mas eu gosto muito de dar aula, né? E gosto muito de pensar e falar, e escutar também. E aí a gente trabalha muito com o que os alunos trazem também, né? Com fotos, inclusive, que eles já produziram, para repensar essas imagens, o que é legal. Porque, no fundo, para mim, o que interessa também, principalmente quando... não é nem o que aquela imagem está produzindo, o que aquela imagem está comunicando, assim. Se ela é torta, se ela tem uma luz no meio-dia, ou se ela... Mas aonde que aquela imagem chega e como que ela chega, assim. É muito legal ver como as imagens chegam, né, dentro do curso, como as outras pessoas percebem a sua imagem, que muitas vezes a gente não tem essa consciência. Mas o melhor ensaio que eu vi, assim, durante, sei lá, eu já tenho esse curso umas inúmeras vezes. E, claro, tem fotos muito legais, tem discussões, não é desmerecendo nenhuma, mas, assim, o que mais me surpreendeu foi justamente um ensaio, sei lá, de uma menina super jovem, sei lá, uma viagem, nem lembro qual era o destino especificamente, mas, sei lá, eu acho que foi a primeira viagem dela sozinha, com os amigos. As fotos, é tudo desfocada, tudo tremida, tudo não aparece paisagem nenhuma, assim. Sim. Mas é uma fotografia de viagem incrível, mas ela carrega muito esse sentimento que é essa despretensão de um álbum, né, que tinha do álbum de família, e que eu entendo quando você diz que hoje
tem uma outra maneira, assim, de se... a gente tem, né? As perdas, e os ganhos, e os... A gente só perde nas espontaneidades. E para finalizar, você fez fotografias também de viagens, viajou para Angola, para África, para Etiópia. Para Etiópia, Moçambique, Tanzânia. E como foi fotografar lá? Então, a Etiópia, especificamente, foi um outro trabalho que não era trabalho de turismo. Eu trabalhei também com uma ONG que se chama, com uma OCIP, na verdade, que se chamava Imagem da Vida. E era um intercâmbio o resultado final era um livro onde tinha um ensaio, sempre ia um fotógrafo brasileiro para algum lugar da África, alguma comunidade, e vinha um fotógrafo africano para cá, desse país, vinha para cá em algum lugar, e aí a gente fazia oficina com as crianças e tentava... muito para ver, isso a gente também tem no Brasil, isso a gente tem que ter esse outro jeito, mas muito no intuito, porque eram comunidades bem carentes, tanto aqui como lá, mas muito no intuito de usar a fotografia para a criança olhar para si, olhar para o seu entorno, olhar para o seu mundo e mostrar esse mundo, assim. Então, a gente dava oficina de fotografia para as crianças, levava várias maquininhas e tal. E o resultado final era um livro essa era um intercâmbio, né? Depois as fotografias eram publicadas no mesmo livro, e aí as crianças de lá e as crianças de cá tinham esse livro. E nesse livro aí ia junto um ensaio meu e um ensaio do fotógrafo que veio para o Brasil, africano que veio para o Brasil. Foi muito incrível. Então, aí na Etiópia não era um trabalho de turismo, e aí é outra pegada, assim. E é muito maluco, assim, não sei, assim, é um encontro muito, muito bonito. Muito bonito. E como é que é a relação... porque, assim, você foi criada esteticamente aqui no Brasil com as influências que o Brasil tem. Na Etiópia, são outras influências. Como é que era essa relação de construir a imagem com uma cultura muito diferente, com relações estéticas muito diferentes? Então, mas é isso, assim, o que eu sinto, assim, o que me faz viver a fotografia é a vivência do momento, assim. E aí eu não sei se eu tenho, na hora que eu estou ali nessa vivência, se eu tenho essas... se isso faz, de alguma maneira, isso deve estar em mim, mas talvez não de uma maneira muito consciente. Mas eu lembro, sei lá, tipo, eu estava caminhando, porque eles falam, a língua local ali, né? E aí eu estava... E sempre tinha um rapaz do Sul que andava comigo e ele falava inglês. E ele rabiscava o inglês dele, eu rabiscava o meu e a gente se entendia. E aí eu saí, assim, caminhando pelo vilarejo, enfim. E é isso, assim, o fato de você estar com uma máquina fotográfica na mão, você é uma atenção no lugar. E aí eu, sei lá, tipo, eu tava passando por uma casa, aí a moça, sei lá, uma hora uma moça veio ela tava muito brava atrás de mim, sabe? E ela queria saber por que eu não tinha parado na casa dela para fazer uma foto. Ela tava indignada, assim, como que eu passei na frente da casa dela e não parei para fazer uma foto? Uma outra, eu vi que ela estava procurando uma coisa, não sei o que lá, e vinha. E aí ela voltou com um rádio e queria que eu fizesse a foto com o rádio, que, sei lá, para ela devia ser enfim. Não sei, mas tem, assim, os lugares reagem diferente à fotografia, porque esse mesmo projeto teve uma versão na Bolívia, que foi em Chalapampa, na Ilha do Sol.
E aí é uma ilha super turística, super visitada, e são essas coisas de cruzeiro, né? De barco. O barco vai lá, desce todo mundo, passa um dia e volta. Então, eles têm muito contato com o turismo. E as pessoas já chegam disparando, né? E aquelas crianças, elas são muito expostas a essas fotografias, só que elas nunca tiveram outro lado, assim. Mas, e aí, quando a gente foi fazer o projeto, tinha esse outro lado. E aí você percebe, assim, porque, por exemplo, na Etiópia, as pessoas literalmente, tipo, eu tenho fotos assim, as pessoas pulavam, né? Elas pulavam na frente da câmera para ser fotografadas, assim. Na Bolívia, tipo, elas fugiam, assim. Então, tem relações diferentes também né? De se olhar para essa máquina, né? Do lado de lá, como o lado de lá se olha, assim, que eu acho que são, mais do que culturais, eu acho que são relações históricas, talvez, assim, de como essas pessoas foram expostas à máquina, assim, e as reações. Esse da Etiópia, o pessoal lá não recebia, não tinha esse contato grande com fotografia. Não, imagino que não, né? Porque realmente, não que a Etiópia não tenha, a Etiópia é um tipo, centro, lugar... assim, aliás, tem uma fotógrafa incrível que tive contato lá, que tem grandes fotógrafos, tem a Aida Muley, que já veio para o Brasil, inclusive, que organiza um festival de fotografia na Etiópia, mas isso é Addis Abeba, né? Sim. Que é ali, que é o lugar na África, sei lá, a sede da União Africana, sim, da ONU, tá em Addis Abeba, assim, então a Etiópia, ela tem um centro, né? A gente tem essa imagem da Etiópia mas existem uma outra Etiópia para além das imagens que a gente carrega. Aí a força das imagens, né? Mas onde você estava não tinha tanto contato. Não, porque eram comunidades... Esse projeto eram feito em comunidades bem carentes, assim, bem... Mas é interessante, porque se ver... né? Você se vê... chama a atenção, né? Porque a gente está muito acostumado a se ver o tempo inteiro, né? Hoje em dia, você tem espelho, você tem telefones, você tem câmeras, você tem um monte de coisa que você se vê o tempo inteiro. Quando você não se vê, causa ou o costume de não se ver, né? Porque isso de as pessoas quererem fazer existe até aqui. Porque eu já saí de máquina para fotografar na rua e eu já vi gente me pedindo fotografia. Aí tirou uma foto minha. E aí eu tirei. E aí a pessoa foi embora. Ela não queria nem a foto. Bom isso, gente. Ela só falou, tira uma foto minha. Doideira, né? Aí eu tirei. Aí eu pensei, a pessoa vai me passar o telefone, o Instagram ou o e-mail para eu mandar para ela. Aí ela, gente, nossa, ficou linda, obrigado. Isso. Aí foi embora. Aí eu... Que doideira isso. Mas então, talvez... eu não sei se é só essa relação da força da imagem, porque eu não sei se é nesse... Porque, assim, esse trabalho eu fiz já faz algum tempo, assim, eu não sei hoje. Talvez as pessoas tenham acesso a celular lá, né? A imagem ficou... E mesmo essa pessoa que você encontrou aqui, ela tem... Ela tem, então. Mas essa coisa tá... Né? Que doido isso. Da imagem. Já no bar também, eu tirando foto com amigos. Aí uma mesa do lado olhou. Aí você tirou uma foto nossa? Aí eu tiro. Aí o pessoal fez a pose, aí tirou. Aí ficou linda, manda pra gente. Gente, mas... as pessoas gostam de explorar a autoimagem, ainda mais quando... Tipo... não é, tipo, quem é que se olha no... Ih, eu confundi os meitos tudo. Não sou boa disso. Ai, o Caetano falou a música... Ai, gente, é o patinho feio. Que se olha, Meu, o Caetano falou na música, qual que é? Sampa. Porque Narciso. Narciso. Ai, Narciso. Tipo, é outra. Não tem nada a ver. Obrigado, André. Obrigada a vocês. Qual que é o seu Instagram? São 2. Porque tem mais uma historinha, tá? Afinal. Porque também Instagram tem que tudo isso era mato, né? E aí
eu comecei a usar o Instagram muito... porque fotografia tem... O Egberto Nogueira falava... Eu nunca mais esqueci que ele falou assim, que ele queria fotografar só fazendo assim, né? Que era um saco ficar carregando equipamentos, aquela que ninguém, mas assim, a foto tá pronta. E aí, quando eu comecei o Instagram, era muito porque, eu queria, tipo, fotografar, sei lá, a rachadura do chão que eu via na frente. Então, eu comecei como um exercício muito descompromissado. E aí, o Instagram... Mas eu não tenho muitos seguidores, nada disso. Mas o Instagram que eu tenho há mais tempo é essa coisa solta, assim, sem uma... Só que aí chegou um momento que eu era fotógrafa, que meu Instagram era uma zona. Principalmente quando eu comecei a dar uma aula. Os alunos, seu Instagram. Aí você vai lá no meu Instagram. Meu Deus do céu, o que é isso? E aí, muito recentemente, eu criei um mais organizado, assim, né? Pensado e tal. Então, aí tem o @Andrea D'Amato, que é esse, tudo era mato, e andreadamato.fotografia, que tá mais bonitinho ali. Olha, eu acho que você tem que colocar na sua bio, @Andrea D'Amato, aí na bio, quando tudo era mato. Não é? Ou fazer um livro. Você tem que fazer um livro. Quando tudo era mato. Você fazer um livro de memórias. Quando tudo era mato. Eu acho que já saiu com o nome de um projeto. Obrigado. Obrigada a vocês. Tá? Entrem no Instagram dela, entre no Instagram do Canon College oficial para você ver os cursos de fotografia que a gente tem. Tem lá curso básico de vídeo, de foto, composição e outras coisas. Deem uma olhada lá. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.